Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada. Lembrando que esse podcast está vinculado a um projeto que é aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura do nosso município de Londrina, nossa Secretaria Municipal de Cultura, e que esse projeto ele é coordenado pela Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros. É isso aí, né, Elisa? Isso. Boa tarde, Leandro. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem. Leandro, hoje eu trago um convidado especial. É meu vizinho. Ah, é seu vizinho? É. Que legal. Ó, eu tenho o prazer de trazê-lo aqui hoje. Vamos lá, então. É Edmilson Pelarigo. Tem histórias que só você vai escutar hoje. Você e toda Londrina que entrar nesse podcast. Quem depois acompanhar o podcast vai saber de tudo, né? É isso, na verdade? Boa tarde a todos vocês, aos ouvintes aí que estão aí com a gente. Na verdade, realmente, eu sou, vamos falar assim, uma cria do centro, né? Nasci no centro, meus pais estiveram ali, casaram e vieram para o Edifício Bosque em 72 e nós estamos ali há mais de 50 anos. Olha só. Né, naquela região onde a gente pôde vivenciar todas as histórias ali da concha acústica, do auge daquela região, da decadência, e agora estamos vendo que as coisas estão melhorando e isso é algo muito importante para a comunidade ali ao redor, né? Que eu acho que essas áreas públicas elas têm que contemplar o bem-estar da população ali, né? É isso aí. Que é uma qualidade de vida também, né? Isso. E eu estou aqui hoje para poder contar um pouquinho só de alguns detalhes, de algumas histórias que a gente vivenciou aí durante todo esse tempo aí. Vamos lá, então. Você falou que estaria há 50 anos, né? Sim. Na verdade, eu nasci, né? Meus pais casaram em 72 e meu pai comprou o apartamento ali quando casou, né? Ele até... A história que ele me contava é que ele era dono da padaria União, os antigos aqui de Londrina vão lembrar saudosamente dessa padaria, que foi uma das melhores padarias aqui de Londrina. Inclusive, ele me contava que tinha até piano na padaria. Olha só. Então, era uma padaria que era muito bem frequentada e um porteiro do Edifício Bosque, que ia lá fazer um lanche, falou com ele, falou, Samuel, tem um apartamento para ser vendido lá no 14º andar, que era de um médico, Isaac Brilman, né? E meu pai juntou aquela informação com o momento de vida dele, que era o casamento, né? Ele foi até lá conhecer o local, né, o prédio, e acabou adquirindo o apartamento, já pensando num futuro aí de família e tudo mais. E a partir dali, em 74, eu nasci, eu sou gêmeo, né? Nascemos e pudemos ali vivenciar toda uma época que a gente brincava na concha. Meu pai, né, a gente pequenininho, levava a gente no carrinho para tomar sol na concha, muitas crianças, bebês, né? Não tínhamos tanto medo, né, como nós hoje temos de assalto, era um outro momento de vida, né? Na realidade era a praça da nossa casa, o jardim da nossa casa. Exatamente, né? Era uma extensão da casa, né? Interessante. E outra coisa, sabe, o Habite-se do Bosque tem a data da concha acústica também. O Habite-se é de 1957 e a concha acústica inaugurada em 1º de maio de 1957. Olha sim. Só que interessante, né? Então, né? Na verdade, acredito que tenha sido todo um planejamento ali daquela região. Na época, os veroneses fizeram toda aquela construção. Tanto que, se a gente verificar arquitetonicamente os imóveis, ali a biblioteca, né, que era uma biblioteca infantil ali, o centro, na verdade, começou com o Edifício Bosque, né, e depois veio vindo o centro comercial. A arquitetura tem toda uma mesma característica, né? Da época, né? O ouro verde. Então, assim, foi um centro moderno para a época. Né? Isso aí mesmo, a gente chama de arquitetura modernista. É modernista, então tem toda uma mesmo. linha, né, de desenvolvimento onde a concha fez parte de todo esse processo, né?
que é onde era, vamos falar assim, era democrático, né? Você não precisava pagar para frequentar, as pessoas elas tinham ali desde do lado cultural, né, do espaço, como também o lado de poder gritar por uma causa, né? Que eu assisti várias manifestações. Uma coisa que agora que me veio à cabeça, na época dos presidenciáveis aí, né? Na época de Brizola, de Guimarães, né? Ulisses Guimarães. Eu me lembro de um comício que ele fez aí, e ele veio pela Piauí, pelo ali o Zerinho, e aí eu olhei e aí gritei, levantou a mão e abanou. Ali, você acredita? Interessante. Então, assim, foram muitas manifestações culturais e políticas ali. É verdade. Né? E aonde a gente pôde observar, e a gente via de camarote, né? Porque ali os edifícios ao redor observava isso de uma forma muito próxima, né? E a gente viu também ali com os cinemas, né? Época que nós não tínhamos o Catuaí, o shopping, né? Ali era a única forma do londrinense se divertir no final de semana, né? Com o Cine Londrina e o Cine Vila Rica, faziam voltas, principalmente nos filmes dos Trapalhões, que era campeões de bilheteria. As pessoas ficavam sentadas na concha acústica esperando as sessões, né? E ao redor ali também tínhamos a Bomboniere, onde hoje temos ali o Café Odebrecht, que vivia lotado, as pessoas compravam lá para assistir as sessões de cinema. Ali na ML Cultural, né? Exatamente, ali. Então, assim, eu me lembro que era muito gostoso você passar na frente, tinha aquele cheiro adocicado, né? E era um momento, era uma outra Londrina, né? Onde a gente tinha o foco muito concentrado pelo centro, porque a cidade ainda não tinha gleba. Né? O fervor da cidade era o centro. As pessoas vinham das regiões da cidade para o centro, sim, né? Exatamente. Então a gente verificava isso, e ali também nós tivemos o terminal urbano, né? Onde é o centrinho, o Zerinho. E as pessoas ali, havia muito fluxo de gente. Só para localizar quem está nos ouvindo e assistindo, muitas vezes pode ser pessoas mais jovens e não se lembrem. Quando você fala Zerinho ali, a gente está falando do Bosque. Do Bosque, né? Que justamente teve um período que ali teve o terminal, né? Isso. Terminal, hoje é lá na Benjamin Constant, né? Isso. Ele era ali. Então, ali nós tínhamos... ali tinha um caldo de cana do lado do Correio. Tínhamos uma banca de jornal tradicional ali, tinha os sorvetes italianos, né? Então, aquele entorno, ele tinha uma vida, né? Em função de tudo isso. Final de semana, muita gente ia para eu não sou dessa época que as pessoas domingo tinham um zoológico dentro do Bosque, né? Mas as pessoas vinham domingo ali, frequentavam, era um fluxo muito grande, e isso fazia com que movimentasse o centro de Londrina, né? É muito interessante, porque a gente está falando da Concha, né? Mas a Concha está ali numa centralidade que envolve todo o centro, né? Então as pessoas elas iam ali tomar sol, né, com as crianças, os velhinhos. Tinha um senhor, eu me lembro, que ele já falecido, ele vinha de terno aqui na Concha, e as crianças, ele dava assim, sempre no bolso com balas, ele dava para as crianças a bala, e também trazia o milho para as pombas, que hoje a gente abomina, né, ali, né, ele jogava aquele milho, ele vinha de manhã de terno, e fazia isso, ele fazia o seu passeio ali e fazia isso. Os personagens. Tinha os personagens do centro, né? Que a gente podia nem saber o nome, mas a gente sabia que ele estava ali, né? Então, geralmente a cidade é dessa forma que se inicia. O centro ela vai se expandindo, né? Sim. E como houve novos focos imobiliários em Londrina, foi se esquecendo um pouco mesmo do centro, né? Principalmente, assim, as famílias cresceram, nós não tínhamos muitas vagas de carro, de estacionamento, as pessoas foram se adequando dentro do fluxo
ou do momento de vida de cada família, né? E o centro ele foi aos poucos sendo deixado um pouco de lado. Mas eu tenho o centro como algo que me traz muito valor, né? Tenho hoje imóveis em outros lugares, na Gleba Palhano, mas quando eu chego no centro parece que é diferente. Sim. Você tem autonomia de você andar a pé, né? Você pode, não depende de carro, né? E tem tudo com a facilidade na mão também, né? Esse hoje é um diferencial, né? Sim. A gente tem aí todo o movimento para trazer de volta essa vitalidade do centro. Sim. E eu acho que uma das coisas que se fala muito é isso, né? É a possibilidade de você andar a pé, você ter um calçadão, sim. Tem todos os equipamentos culturais onde a própria Concha bancos, se envolve, né? Sim. Bancos, farmácias, mercados, tudo, né? Agora estamos sem mercado. Então, na verdade, assim, e a revitalização de algumas coisas, sim. Né? Por exemplo, agora nós temos o Teatro Zaqueu, que eu acho que ele está meio parado, né? Sim. Eu assisti várias peças no Teatro Zaqueu, eu acho que tudo isso é importante para esse centro, né? Nós temos ali a catedral, né? Que toda a cidade, se você for ver, a pessoa queria morar perto da sé, da catedral, né? Eu inclusive, quando eu fui chamado para a gente fazer esse podcast pela Elisa, até agradeço esse convite, né? E na verdade até aqui vai um elogio para você no sentido de buscar essa origem, né? Eu acho que todo mundo, a gente tem que, para as pessoas que não têm esse tipo de informação, eu conheço porque eu já tenho algumas etapas na vida, mas os novos, né, que estão ali, que não conhecem o que aconteceu, de que forma surgiu tudo isso, é importante que a gente traga essas memórias, né? Eu vendo fotos, né, de Londrina, o edifício Bosque sendo feito década de 50, 53 a 55, 58, e a gente tinha ainda a antiga catedral, né, gótica, exato. Que segundo algumas informações foi um trauma para a cidade, a demolição dessa igreja, né? Não me lembro dela, só me lembro dessa nova, mas muitos os mais antigos lembram disso. Ali onde nós temos hoje o banco a Caixa Econômica, tinha uma casa no estilo enxaimel, alemã. Isso, é verdade. Foi o mesmo construtor que fez a casa onde era o antigo beer house. Isso. Ela era no mesmo estilo. Então as famílias, os abastados, queriam morar perto da catedral. Sim, claro. Então, só que com o tempo, a parte comercial vai mudando, então as coisas vão acontecendo, né? E Londrina, por ser muito nova, eu acho que deveria um departamento na prefeitura no sentido de manter imóveis, a origem mesmo, né? Porque daqui a pouco, mesmo sendo nova, nós não vamos ter história para contar, sim. Não vamos ter imóveis tradicionais, né? Onde a gente pudesse contar aquela história de Londrina de uma forma mais real, entendeu? Sim. A gente só vai poder contar por fotos. Mostrando, né? O local, né? Sim. Aqui essa casa morou tal pessoa, exatamente. De tal família, né? É a história, né? Com certeza. Quem não tem história não vai ter futuro. Exatamente. Então, isso certo. Eu venho de uma família muito tradicional, assim. Meus avós faleceram com 89, 80, meus pais com 90. Tá? E quando eles chegaram aqui, Londrina tinha 30 anos, né? 25, 30 anos. Sim. Então eles vieram ali para a região perto do Country Club, do Country para lá era barro. Não existia praticamente nada. Do Moringão, né? Para trás minha avó contava que ali ela ia comprar gordura. Entendeu? Ali onde era o Moringão. Hoje é inimaginável isso, entendeu? Então, são histórias dos antigos que é importante serem passadas para a gente entender o porquê de tudo isso, né? Exato. E valorizar, né? E não destruir. Exatamente. Criar amor pela coisa, exatamente. Né? Pela coisa que é comum e é para todo mundo. Exatamente, né? A gente ter esse lado... Londrina, 90 anos, é impressionante.
né? Eu acho que jovem de tudo. Todo mundo que eu, assim, colegas de turma, eu sou cirurgião dentista formado pela UEL, tenho o maior orgulho de ter feito uma faculdade aqui, nascido aqui e depois empreendi em Londrina, né? Dentro colegas de turma que eram do interior de São Paulo, com cidade de 300, 400 anos, falaram, nossa, Londrina desse jeito. E assim, tem colegas de turma que ficaram 20 anos sem vir, quando chegam aqui não é mais a mesma. Não conhece. Não conhece. Tem um amigo meu ali na Paranaguá, ele morava num edifício ali, perto ali do pub do John Groats ali, que do lado, que tem um prédio já hoje pronto, mas era uma carcaça que ficava ali. Do prédio dele a gente via aquilo. Ele chegou aqui e falou assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Você vê? Impressionante. Os bares, aquela rua não tinha nada. A cidade ela se transformou muito, né? Ela vem, na verdade, eu acho que uma das características de Londrina é isso, né? Ela já nasceu moderna, a gente falou aqui do modernismo, né? Já nasceu com essa característica também de prédios, né? E eu acredito que seja uma das mais verticalizadas. É uma das mais verticalizadas do mundo, Londrina. E ela já nasceu assim, né? O edifício Bosque é um exemplo, né? Londrina tinha poucos anos quando... Então, imagina, às vezes eu fico pensando assim, como foi vender a ideia de morar num edifício na década de 60, 50, né? Onde todo mundo queria casa, onde a cidade era mais pacata, onde as pessoas queriam espaço, né? E se eu não me engano, o edifício Bosque foi o terceiro prédio de Londrina, se eu não me engano, né? E vender essa ideia. Meu pai fala que muitas pessoas, muitos médicos moraram nesse prédio, muitas pessoas influentes da cidade. Sim, moraram nesse prédio e você vê, hoje eu não consigo passar o número exato de número de edifícios, né? Mas pro terceiro, que era o Bosque, hoje nós temos só olhar mar a dinâmica daquela época, você pensar o Bosque, logo, pouco tempo depois, centro comercial, depois o edifício Folha, logo depois a gente tem ali o Júlio Fugante. A cidade ela foi crescendo num ritmo que uma coisa impressionante. E a Concha ali no meio, né? Isso. A Concha ela veio depois do edifício Bosque, um pouquinho depois ali, né? Mas ela viveu também todo esse movimento. Eu acho que você vê, o prefeito na época, eu acho que foi o mesmo que desenvolveu o projeto do Igapó, né? Foi. Sobrinho, né? Isso. Eu gosto de história também de Londrina, eu fico lendo. Então, o cara tinha uma visão para frente, né? De cultura, de entretenimento, né? Porque, de alguma forma, ele também visualizava que as pessoas iam vir para Londrina, que Londrina não ia ficar naquilo. Entendeu? A companhia de terras. Outro dia eu vi que ali onde fica, depois da biblioteca, que foi o fórum, né, nosso, né? Ali nós temos, acho que hoje, alguma loja de telefonia, ali foi o escritório da Companhia de Terras do Paraná. Olha só. É isso mesmo. Ainda a arquitetura é Art Deco, né? No prédio, se você vê lá. Então, aquele é um prédio... Então, histórico. Deveriam ali ter uma placa, né? Falando disso, nem sabe né? Que é tombado, não. Não, né? Tombado não é. Ontem a gente teve uma aula com a Solange sobre tombamento, né? O pessoal vai ter a oportunidade de assistir o podcast também. Mas a gente tá falando aqui de elementos que marcam a identidade, né? Sim. Que marcam a nossa memória, que contam um pouquinho a nossa história. Identidade é uma coisa muito séria, né? Para qualquer pessoa, né? Certeza, e para qualquer cidade. O primeiro prédio da Companhia de Terras, logo de início, foi ali onde é Ouro Verde, né? Ouro Verde. E ali o escritório é exatamente onde você está falando, né? Ali do lado da atual biblioteca, antigo fórum. Antes de ser o fórum, era o local onde o pessoal ia jogar tênis ali. Os ingleses tinham quadra de tênis ali. Isso. Né? Acredita? Né? Então, assim, como a gente foi, entre aspas, colonizado, né? O Lord Lovat, depois veio o Greg Smith. Então, assim, como qualquer pessoa, como qualquer nacionalidade, no sentido de buscar novos caminhos, eles viam que a região tinha uma terra que seria importante no sentido de crescimento, você tinha que desmatar, né?
Hoje, se você derrubar uma árvore, você vai preso. Na época, eles estimulavam isso. E a gente vê fotos da cidade com aquelas toras de peroba, né? Onde, com o tempo, ela foi desbravada e criada. O primeiro colégio, Mãe de Deus, ali, né? Fazer uma estrutura daquela. Depois, várias, né? A parte educacional, né? Porque você não pode ter uma população sem escola, né? Então foi feito tudo, pode ter sido até de uma forma empírica, né? As coisas acontecendo. Mas meio visionário. Mas tivemos pessoas que de alguma forma conseguiram conduzir isso de uma forma bem positiva, né? Um dos fatores que eu vejo até nessa reflexão que você está trazendo, Londrina foi uma cidade marcada por uma diversidade de grupos étnicos diferentes que vieram para cá, né? Com certeza. E não só diversidade étnica, mas diversidade religiosa também. Certo. Então, por exemplo, você está usando o exemplo aí do Colégio Mãe de Deus, né? Que foi um dos primeiros, o Colégio Londrinense, né? Que está mais vinculado à cultura evangélica. A Igreja Metodista. A Igreja Metodista, ali né, que está ali junto. Se eu não me engano, ali é de 35, no comecinho, ali já existia. Porque quando a catedral foi construída, a gente já vê nas fotos já vê. Ponta a torre da Metodista. É impressionante. Então, né? aquela região ali, na década de 30, 40, 50, viveu esse boom. Sim. Década de 60, 70, todo esse processo aí de verticalização, né? Você estava comentando com a gente aqui, fora, né? Sim. Dos shows que você conseguia ver, porque você estava num lugar privilegiado, né? Você estava lá no 14º andar, olhando o que estava acontecendo. Realmente, né? ali quem está ao entorno da Concha, o edifício Bosque, o centro comercial e outros edifícios ali, toda essa efervescência cultural pôde acompanhar. Meus pais contavam que lá, na década de 60, nós tivemos a Orquestra de Sevilha tocando, né? Cantores da época, os cantores de rádio, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Moacir Franco, né? Então, toda essa parte cultural pôde ser visto da Concha, né? Agora com os festivais de teatro, de música, a Concha também sendo utilizada. Por exemplo, eu assisti alguns shows, inclusive de americanos, na Concha, onde é um local, vamos falar assim, onde todos podem assistir, quem tem condição e quem não tem condição, que é um local democrático, né? Democrático, conhecimento aberto. Né? Exatamente. A cultura, eu acho assim, dentro do legislativo, quem está comandando a cidade, um dos focos é levar a cultura. Sim. Né? Independentemente que nível social a pessoa tenha. E a Concha, ela está bem nesse foco, de levar uma cultura onde as pessoas elas não precisam pagar. Pode ser um outro dia, assim, agora mais recentemente, nós temos aquelas pessoas que elas ficam, às vezes, ali ao redor, né, que vêm de outras cidades, a pessoa vendo um show ali, cara, e de alguma forma, ela assim, ela não bem vestida, você via que era uma situação de rua, mas ela falando com outra pessoa, que bonito isso, cara de rua. Reconhece, né? Cara de rua, né? Que também tem o direito de cultura. Sim. Tá? Ele está vivendo um momento, talvez, né, não adequado na vida dele, independentemente da situação, mas a cultura ele pode ser enxergada de uma forma global, né? Isso não tem preço. E a Concha é um palco para isso, né? Não, eu vejo a Concha, o objetivo dela é isso, né? Poder chegar aos movimentos ali e as pessoas sentarem ali e assistirem aquilo de uma forma, ela pode concordar ou não, mas ela está tendo aquele bombardeio de cultura, né? Independentemente, movimentos sociais, né? Nossa, muitos, né? Foram vários. Aconteceram então, ali, né? Movimentos de greve, né? sindicatos, shows, né? Então, eu pude acompanhar algumas coisas e agora com toda essa movimentação das feirinhas, né? Da Feira da Lua e na sexta-feira também, estimulando o entorno, isso é muito importante, né? A gente até participou ali do começo, eu tenho uns Fusca antigos, dos carros antigos que levou bastante gente no dia, então eu acho que toda a iniciativa ela é importante para as pessoas verem que tem vida naquele local. Porque se você for ver, mais de 50 anos a Concha, né? Onde a gente tem que
cuidar desse espaço que é democrático, né? Eu acho que você pode fazer qualquer coisa ali, você pode, desde um evento cultural, desde não concordo, o cara ir lá na Concha e falar assim, eu não concordo por isso, tá aberto, né? Tá aberto. Então, Palco aberto. Então eu acho isso muito... Eu acredito que em outras cidades também tenham, né? Conchas acústicas, né? Uhum. Mas Londrina, na década de 50, ter algo assim era muito diferenciado. Uma cidade que estava ainda começando, né? Sim, Que estava ainda, essa preocupação me chama muita atenção, né? Exato. E ele não pode morrer, né? Esse com espaço tem que certeza. sempre ter vida. Com certeza. E vida Com certeza. crescente, né? Essa iniciativa, vamos falar assim, de pessoas, né? É muito importante. Eu mesmo em momentos de vida diferentes, eu gosto do centro. Eu sou cria do centro, entendeu? Eu acho que o valor que... não falo o valor financeiro, tá? Porque os prédios já são mais antigos e tudo mais. Mas o valor do bem-estar, né? Da cidade em si. Você poder sair a pé... A coisa que eu mais gosto, às vezes, no domingo é naquela calmaria, sair pelo centro. Aí você consegue enxergar as coisas, detalhes, você vê detalhes que na corrida você sabe, você não é a primeira pessoa que fala, eu sou cria do centro, eu gosto do centro, né, Leandro? Outras pessoas vieram aqui e falaram a mesma coisa. É isso. Sou cria do centro. Cria do centro. Eu acho que essa cultura essa parte imobiliária, ela está olhando já para o centro novamente. Eu venho conversando, eu estou um pouquinho nesse mercado também. Eles vêm focando, buscar áreas no centro para fazer coisas novas. Que bom. Porque as pessoas, eles estão vendo essa necessidade. Né? A nossa visão sempre foi essa. Exatamente. Melhorar o centro. Isso, melhorar o centro. É uma pena, assim, que a gente teve agora ali onde é o Bosque, o Zerim que a gente fala. Antigamente nós tínhamos uma pista de caminhada ali, né? Logo depois que desativou o terminal ali onde ficavam os ônibus, né? E a gente viu que houve um investimento ali, inclusive hoje achei essa foto, eu tenho essa foto, logo depois que estava lindo, e hoje infelizmente não tem cuidado. A prefeitura não adianta, aquele investimento que foi feito foi jogado no lixo. Então a gente que está em torno daquilo, nós temos que cobrar a parte pública. Porque nós não queremos gastar de novo aquilo. Sim. Entendeu? A gente tem que manter. Estava lindo. Depois eu até mostro a foto novamente, porque a gente esquece daquilo. Hoje, se eu tirar do mesmo ano que eu tirei, é impressionante. Jogamos o nosso dinheiro fora. O meu, o seu, de todos de Londrina. Que logo depois que foi feita essa reforma, eu fiquei até emocionado de ver os domingos ali. As pessoas começaram a ir na quadra, no parquinho, não tinham medo. As pessoas frequentando, cada vez mais pessoas frequentando. Não tira aquela sensação de medo. Essa sensação de largado, de não cuidado, as pessoas começam a não frequentar. E o projeto das pombas, né? Que pode ter certeza, isso já tem, né? Só não tem iniciativa para que se resolva isso. Porque isso não é só a parte de sujeira, é de saúde. Eu conheço uma pessoa, inclusive ela era tia do sócio meu, ela faleceu por causa da pomba. Aquilo veio para o pulmão e ela veio a falecer. Então é saúde pública, né? Esses são os desafios, né? Esse é um desafio que, ao momento que for resolvido isso e trazido novamente com essa ideia do cuidado das áreas públicas e a manutenção delas, vai ser outro. Você pode voltar a ver, o domingo acabou de novo esse fluxo. Logo depois da reforma, estava lindo de ver. Sim. Então, e tem aquela situação, né? A gente tem que ocupar os espaços para que outras pessoas não ocupem, né? Exatamente. Então, se eu quero ter uma ocupação saudável do espaço, nós devemos ocupá-los. Exatamente. Porque o espaço será ocupado. Por alguém vai ocupar. De uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra ele vai ser ocupado. Com certeza. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. A comunidade e o setor público.
né? E a comunidade não destruir, né? Que eu acho que é o mais importante. Uma vez investido, todo mundo cuidar. Tudo é uma questão de educação, de ótica, isso, né? De exatamente. visão. Porque tem que ser passada essa exatamente, visão. porque é um bem público, né? As pessoas utilizando aquilo ali, elas vão ter um bem-estar, né? Então, quanto mais você cuidar, mais as pessoas vão poder aproveitar e essa eu acho que é a função de todo local público, né? Perfeito, muito bom. Só para a gente fechar, para a gente quem está nos acompanhando também, no começo da nossa fala você nos falou que o seu pai ele chegou aqui e adquiriu uma padaria. Sim. Só para quem não sabe exatamente onde que é, se você puder explicar para a gente. O meu pai, na verdade, ele é português, né? Uhum. E ele veio de Portugal com 27 anos até São Paulo. E na década, em 68, ele teve uma pessoa lá que falou de Londrina para ele. Que Londrina estava pujante, muito investimento, as pessoas estavam muito crescimento da época do café. E ele sempre focado na área de padarias, foi oferecida para ele a antiga padaria União, que ficava ali no calçadão. Nós temos o edifício União, do lado da Galeria Augustos, e embaixo era uma padaria muito tradicional na época. E ele veio a Londrina, conhecer Londrina dia 7 de setembro de 68, e nesse dia estava tendo o desfile ali, que o calçadão era aberto, com muito movimento, cinemas onde hoje é o Itaú, ali também na Galeria Augusto nós tínhamos um Cine Augusto muito tradicional, aquele efervescer daquela região fez com que ele se encantasse com Londrina e acabou comprando a padaria. Ele ficou ali durante 5 anos, essa padaria, eu acredito, juntamente com a padaria Olímpia, eram as duas maiores da época, e onde era frequentado por políticos, por grandes personalidades, pelas pessoas do dia a dia que precisavam utilizar dos serviços da padaria. E ele, na padaria, um porteiro do edifício Bosque foi lá fazer um lanche, fez com que ele comprasse o apartamento. Tá vendo só que história? No edifício Bosque. Eu achei muito interessante que nessa época você contou que dentro da padaria tinha um piano. Olha só, que classe. A padaria, ela ia até Miguel Blas, era um corredor. Sim. Né, ali perto do Hotel Bourbon. Onde era uma padaria onde você poderia almoçar e até a noite, até a janta, né? As pessoas podiam, fazia parte daquele ambiente. Então, assim, meu pai contava que tinha um piano e às vezes tinha shows de pianistas com violino, né? Então era uma outra Londrina mesmo, né? E aí, no começo, quando ele veio para Londrina, ele trabalhava ali e a meio quarteirão ali na Avenida São Paulo tinha o Hotel Granada. Era um hotel de um português. Foi o primeiro, acredito que tenha sido a primeira pessoa, Patrício, né? Que ele tenha feito uma amizade. Inclusive eu o conheci, ele já faleceu. Então ele morava nesse Hotel Granada e trabalhava na padaria. Então era bem ali encostado, era a logística dele, facilitava o trabalho, porque ele era o primeiro a chegar e o último a sair, né? Então, assim... Dono de padaria é isso. Dono de padaria é isso. E ele não é como era hoje toda a tecnologia para fazer o pão, ele falava assim que às vezes o padeiro não vinha, ele tinha que ir atrás de um padeiro de manhãzinha. Então tinha todo esse trabalho mas meu pai sempre gostou muito Meu pai foi empreendedor sem ter muito estudo, né? Sim. Então, isso era dele. E no Edifício Bosque, ele foi síndico mais ou menos uns 10 anos no Edifício Bosque. Como que é o nome do seu pai? Manuel Antônio. Manuel Antônio, em homenagem a ele, precisamos falar o nome, né? Isso aí. Na verdade, ele era... Ele foi também num outro momento que hoje, assim, o prédio é cheio de grades, como todos os prédios. Sim. Na época, eu me lembro que não tinha grade, não tinha porta nenhuma, era aberto. Era totalmente aberto. As pessoas entravam, saíam, a gente tinha à noite um porteiro, que era um segurança, mas não se tinha medo. Era tranquilo, a vida tranquila, as pessoas entravam, saíam. As coisas foram evoluindo ou involuindo, né? Que podemos dizer assim.
Mas eu me lembro muito saudosamente dessa época aí. E o mais importante é que aquela vista que nós temos do edifício Bosque, né, é de Londrina inteira. Exato. Então as pessoas que nos visitam lá ficam impressionadas com a vista. A gente leva até o terraço. Tem o terraço. O terraço é maravilhoso, a vista que você vê de Londrina inteira, de vários, assim... Vários ângulos, né? Fotógrafos. Então, você consegue ver Londrina de uma forma ampla. É isso aí. Né? Sempre usar drone. É isso aí. Isso aí. Exatamente. Nosso tempo ele está se encerrando, né? O bate-papo muito bom. Tenho certeza que a gente teria conversa aí por uma tarde toda, né? Com certeza. Mas foi muito bom, né? Muitas informações interessantes, histórias legais. Agradeço realmente a sua disponibilidade de estar conosco. Estou à disposição de vocês aí, precisando. Sempre é muito saudoso contar um pouquinho dessa história aí de Londrina e do centro, principalmente. Com certeza, agradeço a presença de Obrigado, viu? Foi muito bom o papo. Obrigado. Tem gente que não tem ideia do que acontecia. Eu mesmo, que sou recente de Londrina, né? Vim para cá em 97, eu estou abismada das coisas que eu estou descobrindo, pesquisando, para poder escrever sobre. E é muito importante um trabalho como o seu também, para poder a gente deixar isso registrado, né? Exato. E poder passar para as futuras gerações também. Muito obrigado. Eu falo os meninos do 14º andar, que ele e o irmão dele. Eu falo os meninos. Os meninos do 14º andar. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, Edmilson. E eu agradeço você que está acompanhando o nosso podcast, mais uma edição do nosso podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada, né, patrocinado aí pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo podcast. Com certeza.